Bom, nós já vimos que todas as informações do sistema estão associadas à função de onda. E quando o potencial não depende do tempo, nós vamos estar essencialmente interessados na função de onda da parte espacial. Agora, como é que a gente extrai essas informações dessa função de onda? Ou seja, como é que a gente obtém as grandezas físicas? Em mecânica quântica, elas estão associadas a operadores, a atuação de operadores sobre a função de onda. Isso difere muito do mundo clássico. No mundo clássico, quando a gente olha a trajetória de um corpo, nós vamos estar olhando e medindo a posição desse corpo com função do tempo, e a nossa medida não altera esse fenômeno. Da posição nós podemos obter a velocidade, da velocidade nós podemos obter a aceleração, essa é derivada com relação ao tempo da posição, a aceleração derivada com relação ao tempo da velocidade. Da velocidade nós podemos obter o momento linear, da aceleração nós podemos obter a força. Enfim, é essa a lógica que nós estamos acostumados no mundo clássico. Não só matematicamente, mas também com o nosso senso comum. E em mecânica quântica, o que acontece? Nós vamos ter uma observação indireta. As grandezas físicas estão associadas a operadores. Isso difere muito do mundo clássico. Vamos, antes de entrar nos postulados e aprender a tirar essas grandezas físicas da função de onda através de operadores, olhar o exemplo do operador H, energia, que é aquele operador da equação de Schrödinger. H igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2, mais V de R, onde aqui é o potencial colombiano. Então vamos olhar esse operador, no caso do átomo de hidrogênio. Em particular, nós vamos obter as autofunções desse operador. Existe uma pequena aproximação, nós vamos trabalhar no centro de massa, que é aproximadamente a função de onda do elétron com relação ao núcleo. Quando nós fizermos isso, nós vamos obter estados ligados, onde a energia é discreta, e estados do contínuo, ou seja, depois do elétron ionizar, depois ele venceu o potencial de ionização, e aí a energia é positiva e ele pode assumir qualquer valor de energia, não é mais quantizado. Nós vamos ter que nos acostumar com essa lógica operador, está aqui o operador hamiltoniano, função de onda e alto valor. Operador, função de onda, alto valor. Vamos ter que entender e se acostumar com essa lógica. Operador, função, alto valor, função. Essa é uma lógica que nós vamos precisar nos acostumar. Então aqui nós temos o operador energia, a função de onda, que é a solução do operador energia, que nós obtemos através da equação de Schrödinger, igual a n, função de onda, alto valor da energia e alto função. Vamos olhar os estados ligados do átomo de hidrogênio. A gente já sabe que vai ser 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Qual o alto valor de energia do operador hamiltoniano no caso do átomo de hidrogênio? É menos 13,6 sobre n ao quadrado. Vai com 1 sobre n ao quadrado. Então, a energia do estado 1s é menos 13,6. A energia dos estados 2s e 2p, n igual a 1, é menos 13,6 sobre 2 ao quadrado. Os estados n igual a 3 é sobre 3 ao quadrado. Ou seja, as autofunções do operador energia hamiltoniana nos dão autovalores em n. Então, essa lógica nós vamos ter que pegar. Nós vamos ver mais adiante que essa função ψn, a autofunção do operador hamiltoniano, que é a função de onda do sistema, ela também é a autofunção do operador momento angular ao quadrado.
Nós vamos ver isso mais adiante. Daqui a 4 semanas nós vamos destrinchar em todos os seus aspectos a hamiltoniana do átomo de hidrogênio. Isso significa que se eu aplicar o operador L2 em cima da função de onda autofunção do problema, ela vai me dar L mais 1 h cortado ao quadrado vezes a autofunção que nós obtivemos. Isso quer dizer que a função de onda nossa também é a autofunção do operador L2. Quando L igual a 0, é um estado S. Quando L igual a 1, é um estado P. Quando L igual a 2, é um estado D. Isso quer dizer que se, por exemplo, eu tiver um estado 1S e aplicar o operador L2, eu sempre vou obter L igual a 0. Então, a medida de L não altera o sistema. A gente já viu que se eu tiver um estado 1S, por exemplo, do átomo de hidrogênio, ele não vai ser a autofunção do operador posição. Portanto, se eu medir a posição do elétron no átomo de hidrogênio, eu não vou obter um alto valor, vezes a função. Eu não tenho a estrutura operador posição, função de onda, alto valor, função de onda. Nós vamos ver que com isso a medida não vai nos dar a posição, nós vamos medir a posição, mas nós não vamos ter mais o átomo de hidrogênio. Nós vamos medir o operador posição, altera o sistema. Em outros termos, quando o elétron do hidrogênio está no estado 1s, se eu fizer a medida de L2, não vou alterar o estado e vai dar sempre o valor L igual a 0. Se eu fizer uma medida da posição, associada ao operador R, ele vai alterar o sistema e o máximo que nós poderíamos saber vai ser a probabilidade de encontrar a partícula numa determinada posição. Para certos observáveis, para certos operadores, nós fazemos uma medida e o sistema não muda. E nós podemos fazer quantas vezes quisermos a mesma medida que nós vamos ter o mesmo valor. E aí nós vamos ter o que a gente chama de bons números quânticos, associado a esses operadores. Para outros observáveis, por exemplo, a posição da partícula, posso medir a posição da partícula, pode ser ela observada. Quando eu faço a medida, ela altera o sistema. E aí nós temos uma coisa que nós vamos ver mais adiante, que se o sistema está no alto estado psi-n, portanto, fizemos a equação de Schrödinger, aplicamos a hamiltoniana e obtivemos psi-n, ele também vai ser o alto estado de um outro operador quando esse operador comutar A com a hamiltoniana. Eu vou dar um exemplo para vocês mais adiante sobre isso, sobre como fazer isso. Bom, nós agora já estamos em posição de fazer os postulados, entendendo que nós vamos estar obtendo sempre a autofunção da hamiltoniana e que nós vamos tirar dessa autofunção da hamiltoniana observáveis do sistema, nós vamos poder tirar medidas atuando operadores. O primeiro postulado diz justamente que você transforma uma variável clássica num operador quântico, substituindo nessa variável clássica x por x e px, que classicamente é massa vezes a velocidade, portanto é a derivada com relação ao tempo da posição, por menos IH cortado, derivada com relação à posição. Então, posição vai em posição, momento linear vai em menos IH cortado ddx, energia cinética vai em menos IH cortado ao quadrado nabla 2, potencial vai em potencial, e energia total, que é energia cinética, mas energia potencial, vai em menos IH cortado ao quadrado nabla 2, mais o potencial. E esse aqui é o operador hamiltoniano. Agora a gente está conseguindo associar
o operador hamiltoniano com energia. Então, nós vamos ter, em mecânica quântica, variáveis clássicas associadas a operadores. Bom, então nós agora vamos ver como é que a gente, tendo a função de onda do sistema, autofunção da hamiltoniana, com alto valor, nós vamos poder medir outros observáveis, variáveis dinâmicas associadas a outros operadores. Isso nos diz o terceiro postulado e o quarto postulado. O terceiro postulado diz que o único possível resultado de uma medida de A é um dos autovalores desse operador. Então, se eu tenho o operador A, eu sempre tenho os seus autoestados, autoestado de A, e seus autovalores, que podem ser do espectro discreto ou do espectro contínuo. Nota que A tem os seus autoestados e os seus autovalores, que não são necessariamente os autoestados e autovalores do operador hamiltoniano. Uma coisa são os autoestados do operador A, outra coisa é a função de onda do sistema, que são autoestados do operador hamiltoniano. Então, são coisas diferentes. Quando eu fizer uma medida do operador de A, eu obtenho seus autoestados. Por exemplo, se eu medir o momento angular, a função de onda é a autofunção do momento angular, eu obtenho L. Se eu medir a posição, eu vou obter posição. Então, são coisas diferentes. Mas sempre a medida me dá um autovalor de um determinado autoestado desse operador. Isso vai ficar mais concreto para vocês mais adiante. Eu sei que é muito abstrato, mas precisa colocar esses postulados para que vocês possam, com o tempo, ir sedimentando essas coisas de uma maneira mais precisa. O quarto postulado diz que quando a gente fizer uma medida da grandeza associada ao operador A, né, que tem seus autovalores, a probabilidade de encontrar essa medida, sendo a função de onda dada por uma autofunção da hamiltoniana, é dada por essa integral que está colocada aqui. Integral em todo espaço da autofunção do operador H, esta autofunção, a autofunção do operador H, esta autofunção, módulo ao quadrado dela. A gente fala que isso é o produto escalar entre essas duas funções. Essa é uma notação que a gente vai usar muito, mas mais à frente. Por exemplo, se eu estou olhando o caso do estado 1s do átomo de hidrogênio, que está função de onda, operador, energia, função de onda, estado 1s, n igual a 1, L igual a 0. A probabilidade de encontrar um momento angular qualquer, estando o sistema no estado 1s, vai ser dado por, aqui eu vou colocar o estado 1s, e aqui eu vou botar um estado qualquer. Isso porque nós já vimos que as autofunções do operador L2, que é L2, são as próprias autofunções de psi. Então, a probabilidade de encontrar L igual a 0 vai ser as autofunções do operador L para psi1s, essa é a própria função, vezes o estado do sistema, que é um S, que está aqui. E isso é a própria módulo ao quadrado da função de onda integrada sobre todo o espaço. Essa é a nossa condição de normalização, que vai ser igual a 1. E nós vamos ver que a probabilidade de encontrar um outro estado com valor NL, a autofunção do operador L2, estando o sistema no estado 1s, vai ser dado por essa integral. Nós vamos ver mais adiante que essa integral é igual a 0. Portanto, se o sistema está no estado 1s, a probabilidade de encontrar o alto valor L igual a 0 é 1, é total.
E a probabilidade de encontrar qualquer alto valor é zero. Não vamos encontrar. Então, nós vamos trabalhar mais adiante, nós vamos fazer lista de exercícios, enfim, nós vamos aprender a fazer esse raciocínio, que a probabilidade de encontrar numa medida do operador A um alto valor A vai ser dado pelo produto escalar do estado do sistema vezes o seu alto estado do operador A. Outra coisa importante que nós vamos fazer é obter o valor médio de um observável. Por exemplo, o valor médio de posição, momento. Ele é dado o valor médio de um observável, do operador, estando o sistema no estado psi, é dado pela integral de psi estrela, operador psi, que a gente representa por este símbolo que está colocado aqui. Isso é uma grandeza interessante e nós vamos obter isso na aula, um exemplo de função de onda de um poço de potencial unidimensional, e depois nós vamos fazer esse cálculo várias vezes em listas e analisando outros casos. Na aula também eu vou mostrar como calcular um comutador, vou dar um exemplo. E finalmente, um operador para estar associado a uma medida, ele tem que ser linear e hermitiano. Linear, quando eu aplico ele em cima de lambda 1 φ1 mais lambda 2 φ2, ele é lambda 1 af1 mais lambda 2 af2. E hermitiano dado por essa expressão. Nós vamos, na nossa aula, fazer alguns exemplos relacionados com esse tipo de cálculo. Eu queria finalizar dizendo para vocês não ficarem muito preocupados, porque nós vimos, então, o primeiro postulado, que o estado dinâmico de um sistema é dado por uma função de onda. Depois nós aprendemos a extrair uma grandeza física desse sistema, associando, no segundo postulado, operadores a variáveis clássicas. E, finalmente, o terceiro e quarto postulado nos diz como retirar essas medidas. Isso não é alguma coisa trivial, não faz parte do nosso senso comum. Ao longo desse curso, vocês vão estar aplicando esses conhecimentos a casos concretos e eu tenho certeza que até o final do curso vocês vão estar com isso internalizado. Você tem que ter paciência e não se apavorar. Nós vamos pegando isso com o tempo.